Amém. Boa noite. Oi. Cumprimento a todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu estou muito feliz. Lenine está aqui. Para quem conhece a filha, né? Que eu tive o prazer de fazer o casamento dela, o Bruno. Que bênção ter vocês aqui. Me emociona muito, viu? E hoje é uma noite muito especial para todos nós, né? É um momento na nossa cultura que nós celebramos. O pessoal chama de Semana Santa, né? Onde a gente lembra aquela semana ao qual teve a Via Crucis de Jesus, que passa pela paixão de Cristo, né? Onde ele morre na cruz do Calvário, é sepultado e ao terceiro dia, no dia do domingo, ele ressuscita. E nós temos o costume de celebrarmos e festejarmos a Páscoa, mas a Páscoa, lembrando nós, não é uma festa cristã. O cristão ele não celebra Páscoa, ele celebra a ceia do Senhor. A Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa celebra quando o povo foi liberto do Egito e as pessoas se reuniam para celebrar a Páscoa. E Jesus fala: agora, quando vocês se reunirem, vocês vão lembrar do meu nome. Vocês vão fazer isso agora em memória de mim no momento da ceia. Então foi num domingo de Páscoa que aconteceu a grande vitória do povo cristão, a ressurreição de Cristo Jesus. Nós estamos seguindo aqui na Catedral uma série de mensagens que fala sobre nós seguindo os passos de Jesus, andando junto com Ele para aprendermos junto com Ele. E foi interessante que eu tenho feito uma linha do tempo para seguir os passos de Jesus e coincidiu, isso não é coincidência, é providência de Deus, um momento que fala muito no domingo de hoje, no que representa esse momento da ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. E só lembrando, voltando a falar, só para você entender, porque talvez a pessoa fale: mas o pastor está falando essas coisas. Páscoa significa passagem, significa que o povo passou no Mar Vermelho, só para lembrar disso. Nós somos o povo cristão, nós somos o povo do Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Então, e quando Jesus está caminhando, seguindo esses passos de Jesus, dentro disso, nós vamos ver Jesus Cristo caminhando e de repente ele tem um encontro inusitado. Na caminhada de Jesus, ele andando, ele vai se deparar com um cortejo diferente, um cortejo fúnebre. Ele vai estar ali num funeral, ele vai estar seguindo um funeral que está acontecendo. E Jesus caminhando, ele se depara com aquela cena. Não é as pessoas que vão até Jesus, não é nada. Jesus está caminhando e de repente ele vê um funeral e ele começa a seguir aquele funeral. E um detalhe naquele funeral fazia muita diferença, muita diferença. Esse funeral era um funeral de um único filho, de uma mãe que era viúva, um único filho. Então Jesus percebe o que estava ali, aquelas coisas que estavam acontecendo. Jesus começa a seguir aquele funeral. Numa época onde todo mundo seguia Jesus, Jesus para tudo e começa a andar, seguindo aquele cortejo. Ninguém está olhando para Jesus Cristo, ninguém se volta para Jesus, ninguém se lembra que ali está Jesus Cristo, aquele tão famoso, aqueles que as multidões o cercavam. Não, as pessoas estavam acompanhando a dor daquela mulher. O texto sagrado vai dizer que ao aproximar-se da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. A gente tem percebido as multidões seguindo a Jesus Cristo. Domingo passado nós falamos de uma multidão muito grande no monte. Quando Jesus sobe a montanha e ele vai falar o sermão do monte, a gente vê Jesus falando às multidões. Mas essa multidão agora não está seguindo a Jesus Cristo. Jesus, quando ele chega na cidade, quando ele está lá à porta da cidade, sai um enterro. Uma multidão enorme acompanhando, e Jesus verifica aquilo. As pessoas não olharam para Jesus Cristo, não buscaram Jesus Cristo. Jesus vê o cortejo passar. Jesus vê aquela multidão, a multidão que estava acompanhando uma dor, uma terrível dor que aquela mulher estava sentindo. Porque ali ia o único filho daquela mulher, um filho único,
uma mulher que era viúva, já não tinha mais esposo, uma família dilacerada. Jesus percebe aquilo. Jesus, quando vê aquilo, algo chama a atenção de Jesus Cristo. Os olhos de Jesus voltam para aquilo. Algo desperta ali. Um acontecimento profético naquele exato momento. Um acontecimento que aponta para o futuro. Jesus sente aquilo. Aquela situação daquela mãe, do único filho. O filho morto, o filho indo para um sepultamento. Aquilo mexeu com Jesus Cristo. Aquilo mexeu. É uma cena profética que estava acontecendo na frente de Jesus Cristo. Jesus, ele não via apenas um cortejo de uma pessoa comum. Jesus vê algo muito mais adiante. Os olhos de Jesus vislumbram algo que a maioria das pessoas daquela grande multidão não estava vendo. O interessante é que o texto vai dizer que, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. É Jesus que vê a mulher. Não é a mulher que viu Jesus Cristo. Não foi a mulher que se aproximou de Jesus Cristo. Não foi a multidão, alguém da multidão que chegou e falou: Jesus, vem aqui. Aquela mulher está sofrendo. Não. É Jesus que vê a mulher. O texto é muito enfático em dizer isso. Ao vê-la, ele vê aquela mulher. É Jesus que entra na cena. Jesus não é chamado para participar daquela cena. Jesus entra na cena. Uma cena corriqueira de uma mãe enterrando um filho. Uma cena que acontecia há muito tempo, uma cena que acontecia naquele momento e uma cena que veio a acontecer durante o passar dos anos. Uma cena que acontece nos dias de hoje. Jesus entra nessa cena. Jesus enxerga aquela mulher. Jesus percebe a dor que ela está sentindo. Ela não pediu ajuda para Jesus Cristo. Ela não tinha forças para isso. Ela não clamou por socorro. Ela não exerce a fé dela. Não existe movimento de fé naquele momento, nessa história, nessa passagem. A gente não vê alguém exercendo a sua fé, como Jesus já falou a tantas outras pessoas: a sua fé te salvou. Venha, tenha força, tenha fé. Não existe isso ali, é algo à parte. E muito menos aquela mulher clamou por um milagre. Não. Ela estava afundada na sua dor. Ela apenas chorava. Sofrimento. Lágrimas de quem estava sofrendo. Jesus, ele enxerga o luto daquela mulher. Jesus vê a dor daquela mulher. Jesus sente a tristeza daquela mulher naquele cortejo fúnebre, e ele caminhando junto, ele olhando tudo aquilo ali, a mulher chorando, uma dor que mexeu no coração de Jesus. Só que aquela dor não era apenas daquela mãe. Quando Jesus sente aquela dor, quando Jesus percebe aquela dor, quando Jesus vê ele não está vendo apenas aquela mãe, não é a dor daquela mãe. A dor daquela mãe, o choro daquela mãe é a nossa dor. É o nosso choro. É o nosso sofrimento. O vislumbre que Jesus vê naquilo ali, que ele percebe, que ele sente, se você folhear, se você analisar, você não vai ver em nenhum momento. É sempre as pessoas chegando, é sempre as pessoas buscando, é sempre as pessoas tocando. Naquele momento é Jesus que vai ao encontro. É Jesus que escolhe. Jesus não vê aquela cena daquela forma como todos nós estamos vendo. Jesus olhou lá e viu o nosso sofrimento, a nossa dor. Ele percebe de cada um de nós, de toda a história da humanidade, ele vê aquilo ali. Ele percebe aquilo ali. Algo muito mais forte. Porque ali não era apenas o único filho daquela mãe que estava morto. Não é apenas ele, a morte daquele ali. Ali representava a nossa morte, a consequência do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. E ali estava sendo pago o preço do pecado. A mãe enterrando seu único filho. Nós não podemos esquecer isso, o único filho.
isso tem um significado, uma representação muito forte no que vai acontecer, em toda a história, no que nós vivemos a respeito disso. E Jesus intervém na história. Jesus, ele adentra na história. Jesus para o cortejo. Jesus fala, muda completamente tudo que está acontecendo ali. Jesus, ele de repente, ele não só enxerga, ele não só vê, mas Jesus, ele entra de forma abrupta naquela cena. O texto sagrado diz que ele chega, ele toca no caixão, no esquife, e os que levavam pararam tudo. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Ele se irrompe naquela cena de uma forma diferente. Nós estamos aqui olhando e de repente Jesus vê aquilo ali, ele entra, toca no caixão, todo mundo para e ele fala, jovem, levanta. Ele clama para que aquele menino saia dali. Jesus exerce a sua autoridade que ele tem sobre a vida. A vida pertence a Jesus. Ele é o dono da vida. Talvez a gente ainda não entendeu isso. A gente não compreendeu isso e por isso muitas vezes nós buscamos vida em outro lugar. A gente não entende quando Jesus fala, se você quiser salvar essa sua vida, você perderá. Mas se você perder por amor a mim, você ganhará. Por quê? Porque Ele tem a vida. A gente não lembra quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida. Ninguém tira de Jesus a vida, Ele mesmo a dá, Ele mesmo a toma de volta, porque Ele é. Lembra quando Deus fala com Moisés, o que Ele diz quem Ele é? Eu sou. Jesus é. E às vezes a gente não entende, as pessoas não entendiam isso olhando Jesus Cristo Nazareno, um galileu, as pessoas não percebiam quem estava ali. Talvez hoje ainda nós não percebemos isso. Talvez hoje nesse dia que é tão significativo para todos nós, a gente não percebe isso. A gente vive num mundo tão deturpado das coisas de Deus, que hoje eu perguntei para o Juninho, Juninho, fala a verdade. Quando fala a palavra Páscoa, na sua mente, o que é que explode de primeira? Ele fala, a morte do filho. Não, filho, fala a verdade. Chocolate. É automático, querido. Você pode ser o crente que for. É o que o sistema tem feito, deturpado. Páscoa, pum, tua mente já se liga. Por quê? Porque é o que você vê todos os dias, uma lavagem que faz na nossa mente. A gente raciocina, não, a Páscoa não é, mas é o que nos vem. O mundo deturpou completamente o significado, mas não é só isso, talvez a deturpação é muito maior, porque a gente não percebe quem é que estava naquela cruz, a gente não vê isso. Nós fomos uma turma da igreja, foi quinta-feira assistir no cinema a 5ª temporada do The Chosen, e passou os 2 primeiros episódios, e eu percebi algumas pessoas ainda com um olharzinho de tristeza, de pena às vezes de Jesus Cristo, como eu lembro quando passou aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que as pessoas, meu Deus, eu não consigo assistir aquele filme, é muito duro, muito forte. Eu falei, não, aquele filme é leve, e você está o quê? Você fica com pena de Jesus Cristo? Nós não entendemos quem está na cruz. A gente ainda não entendeu. Então, Jesus, ele tem o poder da vida, ele devolve a vida àquele filho daquela mãe. Ele chega ali de uma forma muito diferente. Ele tem o poder sobre aquilo ali. Ele é poderoso, ele tem autoridade. O texto sagrado diz que o menino se levanta, senta-se e começa a conversar. E Jesus pega ele e entrega a mãe. Interessante que a gente não vê o texto sendo laureado com a multidão aclamando. Não fala nada, é simples. Algo tão assim, imagina, porque a cena da ressurreição de Lázaro chamou muito mais atenção, mas imagina essa cena. A criança dentro do caixão, o filho dentro do caixão, caminhando, Jesus para, levanta, o menino levanta, começa a conversar. Toma, mãe. Era para ser não, mas não é. Por quê? Porque essa cena é diferente.
Essa cena, ela não é contada, ela não é descrita de uma forma como dos milagres normais, não, é profética, ela aponta para alguma coisa. Porque Jesus, ele entra naquele lugar. Jesus, ele pega o filho e devolve a mãe. Jesus devolve o que a ela? Lembra que ela estava chorando? Ele fala para ela, não chore. O que é devolvido? O que o texto sagrado diz? O choro pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã? Alegria. Jesus devolve a alegria àquela mulher. Jesus entrega a alegria novamente àquela mulher. Jesus entrega para ela a vida. Aquela mulher não tinha mais vida. Mas Jesus entrega a vida novamente àquela mulher. Não porque ela pediu, não porque ela buscou, não porque ela exerceu a sua fé, mas porque Jesus teve compaixão. O que acontece naquela cena, o que é demonstrado naquela cena toda que a gente vê, Jesus seguindo aquele funeral, é a compaixão de Jesus Cristo sendo exposta da forma mais notável possível. Eu não sei se você entende o que é compaixão. O que é se compadecer? É você entrar, literalmente como Jesus Cristo entrou, na cena do sofrimento de alguém. Ter compaixão não é você dobrar o joelho e orar e falar, ô tadinho, não. É fazer exatamente o que Jesus Cristo fez. É quando você entra na cena, você faz parte, você entra naquele movimento, você tem compaixão, você sofre o sofrimento, mas você trava uma batalha para mudar aquela história. Jesus começa a exercer ali o que ele veio fazer, ter compaixão da humanidade. Quando Jesus devolve o filho àquela mulher, não é apenas devolvendo a ela, não é só isso que aconteceu. Não é Jesus tira, porque preste atenção, Jesus é Deus, Deus é amor, e amor é justiça, tudo se equivalem. É como às vezes a gente escuta alguns falsos profetas, alguns aproveitadores, mercadantes da fé, que dizem assim, querido, olha lá, a conta que você tem, você não deve mais, foi paga, como se Deus fosse desonesto. Eu devo pedir lá isso, Deus fala, pronto, não devo mais, é ele que fica com o prejuízo. Não, Deus não trabalha dessa forma, Deus é justo. O salário do pecado é a morte. A morte estava sobre aquele filho, o único filho daquela mulher. Jesus devolve a vida a ele, mas tem que pagar o salário. Jesus, ele não devolve apenas o filho àquela mulher. Jesus toma o lugar daquele filho. Entendeu? Ele não apenas fala, toma de volta. Não, eu vou aqui. O cortejo não vai ser desse único filho. O cortejo vai ser desse único filho. É isso que a gente às vezes não percebe. O que realmente aconteceu naquele lugar. A gente não atenta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O único filho daquela mulher sofria. Jesus inverte a história. Ele troca o único filho. Ele toma o lugar. Ele toma o lugar. O único filho que tinha que morrer era ele. O único filho de Deus. Lembre-se que a mulher chorava. A mulher sofria. Isso quem vai sentir é Deus. Lembre-se quando Paulo vai dizer o que é amor em 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre. Deus amou o mundo, Deus tudo sofreu. Você imagina a dor de um pai vendo seu único filho perfeito, sem falhas, sem erro, maravilhoso, sem defeito nenhum, irretocável, morrendo. Quando a gente lê isso aí, a gente não entende, porque Deus amou, a gente
Porque a nossa língua é pobre nas traduções de muitas palavras. Então, por exemplo, amor a gente liga a romance, a algo bom. Não. O texto original é ágape. Deus tanto sofreu pelo mundo. Deus tudo sofreu pelo mundo. Deus tudo suportou pelo mundo, que entregou o seu único filho. Então, naquele cortejo que Jesus está caminhando, ele não apenas tira o menino e devolve para a mãe, ele toma o lugar do menino e dá a vida, não só àquela criança, aquele jovem, aquele filho, mas a mãe e a todos que estavam, a multidão que estava em volta, a mim e a você. Jesus toma o nosso lugar no cortejo fúnebre, no funeral. Jesus paga o preço pelos nossos pecados, morrendo na cruz. Isso que às vezes a gente não entende. Alguém teve que pagar o preço. Não dessa morte. Não. O problema não é, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender o sofrimento, e a gente vê às vezes as pessoas que não creem, não têm uma fé definida, que as pessoas chamam de ateus, às vezes a gente, porque elas ficam, por que Deus deixa sofrer, por que deixa acontecer? Porque nós temos muito problema com a morte aqui. Sabe, nós temos esse problema, essa morte aqui não é problema para Deus, não é problema, porque essa vida, ela é pó, ela é um grão de areia. Quem já foi aqui, acho que todo mundo já viu uma praia, né? Uma praia, tanto na praia no mar, ou a praia aqui do nosso próprio Rio Tocantins. Você vai ver aquela praia, aquela imensidão de areia, pega um grão de areia e divide esse grão de areia em 1 bilhão de partes. Um grão de areia de toda a praia. Divide esse grão de areia em 1 bilhão de partes. Esse fragmento é essa vida. Todo o resto daquele grão de areia e de toda a praia é a eternidade. É o que é. Isso é uma comparação pequena, é mais do que isso. E a gente morre, fica ansioso, fica doente por conta desse pequeno fragmento dessa vida. Mas Deus não tem problema com essa morte, não é essa morte que vale, é a morte eterna, que é depois disso aqui. E isso que às vezes a gente não entende. Por isso que o inimigo faz com que ele trabalhe a nossa mente achando que o problema é essa vida. Não é essa vida. Então Deus, ele trabalha no seu filho, e o filho morre na cruz porque tem que pagar um preço. Por conta do quê? Do erro, do pecado, da falha, da justiça. Alguém tem que pagar um preço, tem que ser o caminho certo e reto. Jesus toma o lugar e morre naquela cruz pelos nossos pecados. E quando Jesus morre, o que acontece com Jesus Cristo? Há um cortejo fúnebre, não como daquele que a gente viu, mas o corpo dependurado de Jesus sem vida na cruz. Eu não sei se vocês conhecem como é que é a crucificação. É um método de tortura. A crucificação não é um método de morte, como muitas vezes pensam. Não, é o método mais cruel de tortura. Por quê? Porque quando você crucifica uma pessoa, você vai abrir todos os seus músculos, a questão do seu pulmão, tudo, e aquela pessoa vai sofrer muitos dias ali. A morte na cruz demorava em torno de 2, 3 dias. Há relatos, se você lê alguns historiadores, de pessoas que ficavam semanas. As pessoas lá embebedavam a esponja, botava para a pessoa chupar aquela coisa, para quê? Para que ela não morresse, para que ela ficasse sofrendo. Por isso que Pilatos toma um espanto quando fala, já morreu? Não tem como. Então Jesus Cristo, por quê? Porque quando ele percebe que todo o pecado está sobre ele, que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele entendeu, e ele fala a célebre frase,
Na língua grega, tetelestai. Tetelestai, quando você tinha uma dívida, que alguém pagava aquela dívida, carimbava. Tetelestai, está consumado. Jesus, pronto, foi pago. Então não tem o porquê de eu ser espetáculo aqui. Ele entrega o Espírito. A vida é Ele é a vida, Ele devolve a Deus. E aquilo ali, aí Pilatos, quando percebe aquilo, acontece algo terrível, fica uma treva imensa, acontece, os mortos ressuscitam, terremoto, coisa imensa. E aí todo mundo fala, vamos embora, então vão roubar os corpos que estão aqui, então mata os três. Aí quebram as pernas dos dois ladrões que estavam do lado, para acelerar a morte. Quando iam quebrar de Jesus, falaram, não, esse aqui já morreu. Não será, morreu. Aí eles colocam a lança do lado de Jesus, sai apenas água, e realmente confirmam que Jesus está morto, e ele fica ali. É sexta-feira. Se chegar às 18 horas, não pode mais tocar no corpo. Por quê? Porque domingo é Páscoa. E segundo a lei de Levítico, que se encontra também, você acha, em Deuteronômio, ninguém poderia tocar num corpo morto, porque você ficaria impuro. Para quê? Para participar da celebração da Páscoa. Então não podia tocar no sábado. O sábado não podia fazer isso. O sabá, ele é sagrado, não se toca em morto no sábado. E o corpo dele ficou ali. José, um dos líderes fariseus que não concordou com tudo aquilo ali, da cidade de Arimateia, por isso chamado José de Arimateia, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus Cristo. Mas vai colocar ele aonde? Não, eu tenho uma cova novinha. Manda levar Jesus para aquela cova. Tiram Jesus Cristo dali, enrolam ele em linho, em pano, e colocam dentro do túmulo. Pilatos fala, lacra, põe o meu selo aqui, põe os soldados. E Jesus foi sepultado. Jesus morreu. Aquele jovem caminhava para a morte. Jesus interrompe a trajetória daquele jovem e vai no lugar dele. Todos nós caminhávamos para a morte. Aliás, mortos já estávamos. Caminhávamos para a sepultura. Lembra de Efésios? Estávamos o quê? Nos nossos delitos e pecados? Mortos. Todos nós. Nós só estamos caminhando para a sepultura. Isso que a gente chama de vida é um cortejo fúnebre. A medicina diz isso. Quando você nasce, você começa o que? O processo de quê? De morte. O nascimento nada mais é que um processo de morte. Para morrer basta nascer. É um cortejo fúnebre. A gente pensa que tem vida, não tem. Estamos naquele cortejo. Jesus interrompe esse cortejo. Opa, vamos interromper aqui agora. Vem cá, tira Júlio César daí, eu vou no seu lugar. Ele interrompe aquele cortejo. Jesus entra e ele é enterrado, ele é sepultado. Ele prova do inferno, que é a ausência de Deus. Ele não sentiu o Pai. Em toda a eternidade, aquele momento, era por isso que Jesus clamava, se possível, passa de mim esse cálice. Ele percebeu, ele sentiu aquilo que nós iríamos sentir. E ele passa por aquilo ali, e ele é sepultado. O único Filho de Deus é sepultado no nosso lugar. O único filho, lembra? Da viúva. O único filho. Trocou. E Jesus foi no nosso lugar. Mas a sepultura não poderia segurar Jesus Cristo. A sepultura não foi capaz de segurar Jesus Cristo. Logo ao amanhecer, ao alvorecer do domingo, as mulheres, as Marias, vamos lá preparar o corpo, porque não tiveram tempo disso, foi muito rápido. Agora podemos tocar, já não é mais sabá, já não é mais o sábado, nós não nos tornaremos impuras. Vamos lá. E elas vão, e elas chegam. De repente, quando chega, o túmulo já não está mais assim, a pedra está removida, não tem mais os soldados, mas tem 2 homens. E elas clamam, cadê o nosso mestre? Cadê?
e fala: o que vocês estão procurando aqui? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. O mestre de vocês ressuscitou. Lembra-se que ele dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria? Ele não está mais aqui. Elas correm desesperadamente, vão avisar os discípulos. Pedro e João, numa carreira muito grande, um tentando chegar mais perto, e quando eles percebem aquilo, tudo aquilo que Jesus falou a eles veio, aflorou. Jesus ressuscitou. Jesus morre no nosso lugar para pagar o preço. Mas lembra-se, Ele é a própria vida. A morte não tem poder sobre Ele. A morte não tem poder sobre a vida, sobre o dono da vida, sobre quem é a vida. Ele vence a morte. E Ele ressuscita, porque é necessário que Jesus ressuscitasse. Porque todos nós vamos também morrer fisicamente, mas todos nós que cremos em Jesus Cristo, que vamos morrer fisicamente, também iremos ressuscitar como Jesus ressuscitou. Jesus ressuscita não mais naquele corpo que via, que as pessoas não o reconheciam, ele mostrava: mas sou eu, toca, toca. E ele falava às pessoas: é ele mesmo, é o que ele falava para nós. Nós também ressuscitaremos com um corpo diferente, glorioso. Então Jesus ressuscita, Jesus toma o nosso lugar, morre no nosso lugar, porque só Ele poderia vencer a morte. E Ele volta para fazer o quê? Para fazer o que Ele fez àquela mulher. Ele devolve o filho àquela mulher, não mais morto, mas vivo, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu vim para isso. O que nós celebramos hoje é a vida. É a vida. Nós não podemos esquecer disso. A ressurreição de Jesus Cristo é a própria vida. Por isso que o texto sagrado diz: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não há sentido para estarmos aqui. Mas porque Ele vive, você, eu, podemos crer no amanhã. O que é o amanhã? Você entendeu o que é isso? O que é o amanhã? O que vem no amanhã, no alvorecer? A alegria. É porque Jesus vive que a gente tem certeza que a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas vai passar. O choro pode durar uma noite inteira, mas tenha certeza, porque Ele vive, a alegria vem pela manhã. Jesus é a estrela da manhã, Ele é o alvorecer daqueles que nele crê. A Páscoa judaica celebrava a passagem do povo pelo Mar Vermelho. A morte de Cristo, a celebração da ceia do Senhor, a gente celebrando a morte e a ressurreição dele, a gente celebra a vida que nos foi dada, a vida que nos foi entregue por Jesus Cristo, que se compadeceu de cada um de nós. Jesus não mede aquela mulher, não mede aquele filho, ele não vê quem eles são, por que eles estão ali, ele se compadece. Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de você, Jesus tem compaixão do mundo. Toma o lugar. E Ele entrega vida para cada um de nós. Hoje nós celebramos isso. Hoje a nossa memória é isso. Então, quando a gente está seguindo a Jesus Cristo, a gente se depara com cenas memoráveis, fantásticas, que nos ensinam muito. E de repente, Jesus fazendo tudo quanto é milagre, eles se deparando com aquele... E aquilo mostra o porquê que ele veio aqui. Aquilo profetizou a Jesus Cristo o que iria acontecer lá no final. O cortejo não seria daquele único filho, mas seria deste único filho. Porque Deus, querido, te amou, sofreu por você, suportou tudo por você, entregando o único filho dele, para que você não mais perecesse, mas para que você tivesse vida eterna. Hoje a gente celebra a eternidade. Nós somos eternos. A dor, o sofrimento, a morte não pode nos impedir. Por isso que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas temos que vencer o mal
pelo bem, seguindo e obedecendo tudo que Jesus Cristo nos ensinou. O Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e implantou vida no coração de cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Vamos celebrar. Espalhe essa notícia, querido. Espalhe essa notícia com a sua vida. Espalhe essa notícia, não fique para você. Conte isso às pessoas. Evangelize, fale. Tem pessoas sofrendo, precisando ouvir isso, precisando receber essa verdade. Como ela é importante para nós. Quando eu acordei hoje, eu muito feliz porque estou recebendo a minha filha, meus filhos estavam todos comigo, a minha neta, aquela alegria. Mas eu lembrei de muita gente que perdeu filho, pai, mãe, netos. Gente que eu falei, meu Deus, eu estou tão feliz aqui, mas tem tanta gente sofrendo. E aí eu lembrei de Jesus na cruz. E eu falei, essas pessoas, essa dor vai passar, Jesus Cristo vai devolver a alegria para elas. Porque essa alegria que a gente está vivendo, ela é tão passageira, ela é tão efêmera. Daqui a pouco a alegria se transforma em choro, mas a alegria que Jesus Cristo tem para nos entregar é eterna. Nossa fé precisa estar pautada nela, querido. Então tem muita gente sofrendo, muita gente padecendo, porque não sabe disso, não crê nisso. Eu preciso expressar isso com a minha vida, eu preciso pregar isso às pessoas, eu preciso falar dessa novidade às pessoas. Jesus ressuscitou, porque Ele morreu no seu lugar. Ele está te devolvendo a vida. Creia, creia. E só mais um pouquinho de tempo, querido, e tudo vai se transformar. O choro, o pranto vai se transformar em alegria. Feche seus olhos, querido. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Senhor, hoje é um dia muito especial na nossa memória, Senhor. Porque, Senhor, hoje nós percebemos, Senhor, o tanto quanto Tu nos amou, Senhor. Mas, Senhor, eu estou falando aqui o tanto que Tu sofreu por nós, Senhor. O tanto que Tu nos suportou, tudo, Senhor. Apesar das falhas, dos erros, Senhor, das nossas imperfeições, Tu nos amou de uma tal maneira, Senhor, indescritível, imensurável, incomparável, Senhor. O Teu sofrimento é muito além do nosso sofrimento, Senhor, porque Tu coloca o Teu Filho, Senhor, Teu único Filho, para morrer no nosso lugar, Senhor. O Teu Filho que nunca Te desobedeceu, o Teu Filho que sempre Te honrou, Senhor. E Tu coloca Ele para morrer no meu lugar, que sou tão falho, tão miserável pecador, Senhor. Mas Tu nos ama, Tu nos sofre, para que nós tenhamos vida eterna, para que agora, Senhor, Tu não seja mais um pai de um único filho, mas o pai de uma multidão de filhos, Senhor. Que é da mesma forma que Tu nos amou, nós também iremos Te amar, Senhor. Tudo suportar, tudo sofrer por amor a Ti, Senhor. Por tudo que Tu fez por nós, Pai. E que nós possamos fazer isso uns com os outros, Pai. Senhor, que a Tua morte, que o Teu sofrimento, Senhor, que tudo que Tu passou, Ele possa trabalhar nas nossas vidas, possa ser exemplo para cada um de nós, Pai. Para que nós possamos erguer a nossa cabeça, Senhor, levantar os nossos olhos, Senhor, sair dessa mesmice da maldade que toma conta do mundo, Senhor, e olharmos para Ti, o nosso exemplo maior. Olharmos para o Teu Filho, autor e consumador da nossa fé, e que nós, através disso, possamos ter, Senhor, a libertação de tudo aquilo que vem nos oprimindo, Senhor. Eu sei que tem muito coração oprimido, Senhor, mas, Senhor, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa agir em nós. Tem muita gente, Senhor, numa caminhada de tristeza, Senhor. Tem muita gente, Senhor, num culto fúnebre, mas como Tu parou aquele culto naquele cortejo naquele dia, Senhor, Tu também pare, Senhor, e Tu devolva a alegria de vida a essas pessoas, a cada um de nós, Senhor, e que nós possamos celebrar, Senhor, essa vida que Tu nos deu, Senhor, que custou um alto preço, Senhor, e que nós possamos celebrar com júbilo, Senhor, com alegria, Pai,
e principalmente, Senhor, com honra ao Teu nome, através das nossas vidas, através da nossa obediência, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.